Glória a Deus. Judas, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a Sagrada Escritura: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém? Nós vamos citar mais alguns versículos, mas por enquanto esses 5 aqui, para a nossa meditação, e o título da mensagem desta noite é Batalhar pela Fé, uma necessidade sempre presente. Esse texto, muitos gostam de citar, estou batalhando pela fé, ou batalhar pela fé, e nós temos que entender o que quer dizer isso, e a dificuldade que estava sendo analisada aqui pelo escritor da carta, Judas, porque quando lemos a Bíblia, eu já falei isso em outras mensagens, de vez em quando eu posto alguma coisa sobre isso na rede social também, e por falar em rede social, eu sempre esqueço o que eu vou fazer agora aqui, lembrei bem agora aqui. Eu quero agradecer a todos os irmãos que são inscritos no meu canal Isaac Morgado. Agradecer a todos os irmãos que vão lá, que dão aquele like, curtindo lá, que comentam, que compartilham com seus amigos na rede social. Se eu vou citar nomes aqui, eu vou ser ingrato com outros, que eu não vou lembrar agora, não marquei também. Mas são vários irmãos, eu quero que o Senhor Deus abençoe cada um ricamente, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, e eu posto algumas vezes até nas redes sociais, no Face da igreja, IMVC Cruzeiro, falando sobre essa situação de batalhar pela fé. E o que quer dizer isso? Aliás, o que está dizendo é o seguinte: se você lê a Bíblia e não entendeu algumas situações, você vai ficar perdido. Você não pode ler a Bíblia muitas vezes, por exemplo, tem situações que ela é escrita de forma poética, por exemplo, a poesia. Salmo é uma poesia, Provérbios são os livros poéticos, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó, são livros poéticos. Aí você tem os profetas, maiores e menores, e quando você tem os profetas, tem que conhecer o contexto de cada um, para você entender o que cada um escreveu. Um é pré-exílio, outro é durante o exílio, outro é pós-exílio, exílio do babilônico, por exemplo, quando o Reino do Sul, Judá, foi levado em cativeiro, ficou lá 70 anos. Então nós temos que observar algumas coisas dessa natureza. Se você ler sem observar isso, as figuras de linguagem, qual é o contexto que foi escrito, você fica perdido. Você fala, aliás, até por isso, muitos falam muita bobagem, por não ter o trabalho de pesquisar e de estudar e saber por que foi escrito aquilo. Por que Judas, logo no primeiro século da igreja, escreveu uma carta dessa. Você pega Judas, você pega as epístolas de João, 1 João, 2 João, 3 João, você pega o próprio livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai observar Colossenses, você vai observar eles colocando algumas situações ali de combate da fé contra heresias e engano. Se você vai lendo aqui, você vai discorrer e vai ver que, o que vamos falar agora daqui a pouquinho, o porquê de batalhar é uma necessidade sempre presente, é uma necessidade de agora, de hoje. Era para os dias que foi escrito e é para os nossos dias. Porque se tem algo que o inimigo quer, é que as pessoas não tenham acesso às Escrituras. E se a pessoa tem um acesso, que ele tem um acesso distorcido, ou não tem entendimento. Como nós falamos agora há pouco, hoje é o dia da Bíblia, comemorado no 2º domingo de dezembro, o dia da Bíblia, e muitas pessoas desprezam a palavra, não creem na palavra,
Nesses últimos tempos, nós temos enfrentado grandes inimigos, terríveis inimigos. Vamos falar um pouquinho de alguns aqui. Observe comigo, de novo, o versículo de número 3. Porque do verso 1 ao verso 2 tem coisas profundas. É a introdução, é o prefácio introdutório, é a saudação de Judas, e logo aqui ele já dá uma aula de teologia, né? E quando chega no versículo 3, ele começa a apresentar o motivo dessa carta. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da fé comum, a fé que nós temos, a fé da igreja, a fé dos irmãos em Cristo, comum a nós. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. No original, esse batalhar quer dizer agonizar. É uma agonia que nós temos por causa do que está sendo falado de errado, do que tem sido ensinado de errado, e no princípio, logo no primeiro século, ainda no tempo dos apóstolos, já tinha ali uma grande dificuldade com os gnósticos. O gnosticismo é aquela seita, eu já falei alguma coisa em outras mensagens, mas vou dizer um pouquinho só agora, é uma mentalidade, uma ideologia de que você precisa de conhecimento vai trazer para você iluminação, e você tem a salvação a partir do conhecimento. Não é bem assim a salvação na cruz, Cristo morreu, veio em carne, não, isso aí é conversa. Então você tem que ter conhecimento e começa a colocar esse gnosticismo. E começou então a ter cristãos, entre aspas, né, que estavam ali na época do princípio aqui dos apóstolos ainda, no primeiro século da igreja, no segundo século da igreja, na verdade, que é aquela época da patrística, né, que eu já falei aqui algumas vezes. Então ele já vinha com essas ideias. Inclusive você tem pessoas que querem até deturpar a palavra, querem realmente falar que a palavra não é bem assim. Teve um indivíduo no segundo século, se não me falha a memória, chamado Marcião, e esse indivíduo ele quis fazer a sua própria Bíblia, digamos assim, seu próprio, ele tirou algum, isso aqui serve, isso aqui não serve, não, isso aqui não, isso aqui é conversa, isso aqui tá bom, isso aqui serve. Entendeu? E não é de hoje, isso é antigo. E isso nós vemos hoje. Só que como a palavra é garantida por Deus, o próprio Senhor nos garante isso, que Ele vai nos guardar e guardar a sua palavra e assim por diante, e eu acredito que é um milagre, nós temos a palavra, né? A Bíblia, etc. Mas o que acontece hoje? Hoje, todos os crentes, ou poucas pessoas não têm acesso, né? Raros, mas vamos falar no geral, a maioria tem acesso às Escrituras. Ou ele tem uma Bíblia simples, ou ele tem uma Bíblia de estudo, ou ele tem as duas coisas, e no celular, e no tablet, e assim por diante. A nível de Brasil, é difícil quem não tenha, ou não tem acesso. Não estou dizendo que não possa ter, mas é difícil. Há casas que têm várias Bíblias, né? No meu caso, eu sou pastor, pregador, naturalmente vai ter. Pastor, pregador, naturalmente ele vai ter várias Bíblias, várias versões, e assim por diante. Mas qual é o problema? Qual é a dificuldade hoje? É que eles não têm a palavra no coração, ou não têm a clareza da palavra. Então, por isso eu quero falar sobre essa temática nesta noite, a batalha, se agonizar pela palavra, essa necessidade de buscar com ênfase, extremada até, a aplicar a palavra. Né? Nós sabemos que pessoas vieram congregar aqui, deixaram de congregar aqui, justamente porque nós pregamos a palavra. E ainda saiu dizendo, não, ali só prega a Bíblia. Se ali só prega a Bíblia, não serve para mim. Ora, só vou poder pregar a Bíblia, não posso pregar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Correto? Então, observe, o verso 1, aliás, o verso 4 agora e o verso 5. Porque se introduziram furtivamente, sorrateiramente, né? De forma sorrateira. Alguns, os quais já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso. Eles convertem em dissolução, eles convertem em heresias, em enganos mesmo. Vê na sua Bíblia, amor, esse versículo aqui, ó, versículo 4, onde fala assim, ó, homens ímpios que convertem em dissolução. Eu me fugi agora a memória, a outra versão que eu tenho, ele fala uma palavra bem mais pesada do que essa. Acho que essa sua não vai dar tanta diferença. Certos homens se introduziram com dissimulação, aos quais antes estavam condenados para essa condenação. Sim. Homens impiedosos
lascívia. Aí já tem uma outra palavra, lascívia. Mas tem uma versão, me fugiu agora, não vou conseguir lembrar também. Eles querem transtornar a palavra, o reino, o evangelho, a verdade, em heresias mesmo, em enganos mesmo, de forma sutil. E começam. Por exemplo, está na moda hoje, esses coachings, né? Que ser pregador custa muito, meu irmão. Não é brincadeira, não. Agora, não desprezando a seriedade de quem faz um trabalho nessa área, mas na palavra tem que ser pregador, vocacionado e chamado pelo Senhor. Agora tem a moda do coaching, então ele vem e fala, você é o centro de Deus, né? Então tem um amaciante de ego, nos lábios um mel doce, mas que na verdade não é bom, não. Porque a Bíblia nos informa que Cristo é o centro, Deus no centro. Então tem essas coisas que entram aí, sorrateiramente, aí as pessoas aplaudem, lotam, pisam de preto, põem luzinha piscando, e ele fica no escuro dizendo, você é o centro de Deus. Não é. Não somos o centro de coisa alguma. Né? Não somos. Essa é uma grande verdade, tem que ser dita. Então, observe. E aí fica naquela coisa de ficar barateando, né? Barateando a graça. E baratear a graça é uma coisa complicada. Né? Eu até ia pregar uma mensagem, eu não preguei com o título que eu ia pregar, e eu dizia assim, a caríssima graça de graça barateada é uma desgraça. A caríssima graça de Deus, de graça, que foi nos dada de graça, porque ele pagou o preço. Barateada é uma desgraça, porque baratear aquilo que foi pago por outro, e alto preço que ninguém podia pagar, Salmo 49 nos informa que os nossos recursos faltariam para salvar, para resgatar uma alma, ou seja, para pagar o preço. Então, baratear isso é uma desgraça. Então, tem muita gente barateando o evangelho, inclusive barateando e de uma forma tão sutil, às vezes, e as pessoas vão comprando, está de bom preço, é isso que eu quero. Mas esse evangelho não é o evangelho que salva. E Deus não tem compromisso com aquilo que não é a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele responde por aquilo que ele disse, pela sua verdade, pelo seu evangelho. E quando eu falo a palavra, a honra de Deus está empenhada na palavra, porque estou pregando a palavra. Quando eu falo os meus pensamentos, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem compromisso com aquilo que eu acho que eu deixo de achar. Deus tem compromisso com a verdade do evangelho que ele deixou para nós. Observe, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos entender que há duas raças, pelo menos, mas duas raças que eu quero citar aqui. A raça eleita e a raça de víboras. A raça eleita nós encontramos no livro de 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 9. 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vós sois a geração eleita. Algumas versões diz assim, a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, etc, etc. Então chama de raça ou de geração eleita, raça eleita. E a outra raça, né, e a raça eleita também, a geração eleita, também é citado lá em Tito 1, verso 1, que fala da fé dos eleitos, Efésios 1 e 4, que Deus nos elegeu, né, predestinou e elegeu, etc. E a outra raça é a raça de víboras. E é citada algumas vezes, e uma delas por João, e duas vezes por Cristo Jesus. No capítulo 3 de Mateus, no verso 7, João Batista à margem do rio Jordão ali batizando, e anunciando e pregando, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Aí vem os escribas, fariseus, para ser batizados também, porque eles conheciam a Torá, conheciam. Ele olha, bom, eles estão vindo aqui, mas a sinceridade deles não existe. Então ele dizia, olha, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque se você conhece as Escrituras, vocês sabem que vocês não estão em conformidade com a Escritura. E se vocês não estão em conformidade da Escritura, vocês estão sabendo que é pela palavra, pela Escritura, estão sabendo que há no futuro, uma vingança, uma ira. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Observe, Mateus 12, verso 34, Jesus vem dizendo, no capítulo 12, Jesus foi chamado de Beelzebu, ou possesso por Beelzebu, aí ele expulsa demônios por Beelzebu. Ele expulsa porque ele está sendo usado pelo maligno. Aí o Senhor olha para aqueles homens lá e diz assim, serpentes, raça de víboras, como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Vocês são pessoas más, do maligno, de maldade, e como vocês podem dizer coisas boas? E quando nós chegamos em Mateus 23, no capítulo todo, Jesus combate a hipocrisia dos fariseus. Você pega no versículo 1 e vai seguindo, você vai ver ali um retrato
um raio-x da hipocrisia dos fariseus. Cristo dizendo, olha, vocês são sepulcros caiados, tão bonito por fora, por dentro é podridão. Vocês têm ali um estereótipo, o exterior está bonito, mas dentro é uma imundície. Vocês têm um aspecto, uma aparência de piedade, mas são corruptos. Como muitos nós sabemos hoje que tem ali posições, posturas, tem até na sociedade, eles galgaram, né, patamares elevados, usando até da pregação e do púlpito, de uma pregação que é macia, né? E estão em lugares que não deveriam estar, mas por causa do que fazem estão, e aparentemente estão uma bênção, mas palavra não tem, é uma miséria. E quando nós olhamos para isso, nós chamamos de hipocrisia. Hipocrisia é fazer aquilo que você não fala para fazer, ou melhor, você fala uma coisa e faz outra, para ficar mais claro. E lá em Mateus 23, o Senhor diz assim, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Observe, João Batista, o último profeta da antiga aliança. Jesus, o profeta na nova aliança. Observe bem isso. O último profeta disse, raça de víboras. O próximo profeta, Jesus, disse, raça de víboras, serpentes. E nós bem sabemos quem é a serpente. Apocalipse capítulo 12, verso 9, chama Satanás da serpente. Apocalipse 20, verso 2, Satanás é a serpente. E João 8, 44 diz, Jesus falando com aqueles mesmos fariseus, que eles eram, segundo o pai deles. E quem era o pai deles? Satanás, o pai da mentira. Vós tendes por pai o diabo é o pai da mentira, e vocês querem satisfazer a sua vontade. E por essa razão, Cristo chamava de raça de víboras, de serpentes. Observe, essa serpente no original, raça de serpente, de víboras, no original, quer dizer genema, prole, filhos mesmo, vocês são filhos, vocês são dessa linhagem de engano, de acusação, de mentira, sorrateiros. Então, por essa razão, deve-se fazer um combate assíduo com a sã doutrina, contra a heresia, batalhando pela fé. Quando fala fé, eu tenho fé para ser curado. Não é essa fé de conjunto de doutrina, de ensino das Escrituras. Batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Observe, nós temos 3 tipos de doutrinas, pelo menos. Doutrina dos homens, Colossenses 2, 22. A doutrina dos homens muda conforme o vento, só para cá, só para lá, conforme a estação, conforme a moda, conforme a tendência. Não é? A tendência, as doutrinas vão seguindo, dos homens. Isso pode hoje, mas não pode mais. Não é assim? Antigamente tinha muita coisa de costume, hoje ainda tem. Agora, costume é uma coisa, doutrina é outra. Tem as doutrinas dos demônios, 1 Timóteo 4, verso 1, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que no fim dos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido à doutrina de demônios, espíritos enganadores e doutrina de demônios. E a doutrina de Deus, o apóstolo Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, verso 10, e fala da doutrina de Deus. Essa sim, é boa, é a palavra, é essa entrada, é que nos fortalece. Então, com base em tudo isso, nós podemos fazer o quê? Batalha da fé. Agonizar pela verdade do Evangelho. Quando nós ouvimos alguém falar o Evangelho distorcido, herético e mentiroso, e aceitamos calado, das duas uma, ou nós concordamos, ou nós somos covardes. Das duas uma, não tem uma terceira opção. Quando alguém prega uma mentira, uma heresia, e o que conhece, o pregador, o pastor, a igreja que fica calada, das duas uma, ou ela concorda, ou é um covarde. Estou falando de quem conhece o Evangelho, que conhece as doutrinas. Ok? Em Efésios 5, verso 14, o apóstolo Paulo, na sua epístola, na sua carta, ele diz assim, olha, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O contexto ali, não é bem esse aqui, mas essa expressão, essa máxima, vale para nós todos. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Por que muitas igrejas são enganadas? Por que em muito lugar entra o engano, entra a mentira? Porque estão dormindo. Não batalham pela fé. Não deixam de lutar. Elas não lutam, deixam entrar e fica quieto. Observe o que eu vou dizer agora. Guerra, batalha e luta. São 3 coisas que parecem iguais, que têm algum fundo de igualdade, mas que são distintas. Eu quero explicar sobre isso. Guerra entre 2 nações é uma guerra.
O Brasil contra a Inglaterra, por exemplo. Uma guerra, se for guerrear. Como teve a guerra da Inglaterra com a Argentina, 1982, por causa das Ilhas Malvinas. Uma guerra. Confederações fazem guerra. Ok? O que é uma batalha? Embora algumas versões, no lugar de batalha, onde nós lemos aqui, fala luta. Mas o que é uma batalha? Batalha é entre batalhões. Já tem um nome batalha. Batalhões. Entre soldados. Grupo de soldados contra outro grupo de soldados. Daquela nação, ou daquela guerrilha, ou daquele propósito, é uma batalha. Dentro do mesmo país, pode ter batalhas entre grupos diferentes. Né? Direita e esquerda, aquelas coisas todas. Né? Situação e oposição no governo, batalha. Soldados de cá e de lá. Acontece isso. E tem a luta. Né? E a batalha, você observa, a guerra, Cristo que venceu na cruz do Calvário. A batalha, tudo ele venceu, essa é a grande verdade. Mas a batalha, nós vemos que ainda na cruz observamos ali Cristo nos dando toda a vitória. Colossenses 2, 14 e 15. Ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, cravando na cruz, e despojou os principados e potestades, e deles triunfou em si mesmo. Então despojou os principados. Somos mais que vencedores. E luta. Mas por que Paulo fala em Efésios 6, verso 12? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ali não fala batalha, nem fala guerra. Ali fala luta. Porque batalha é entre soldados, grupos armados, digamos assim. Guerra, confederações, nações, algo maior. E luta, corpo a corpo. Luta, jiu-jitsu, luta de boxe, luta de sei lá o quê. Um contra o outro. É tete a tete, é ali no confronto. E o apóstolo Paulo fala, olha, nossa luta não é contra carne e sangue. Por quê? Porque Cristo venceu a guerra. Tudo foi vencido por ele. E nós somos vencedores. Aliás, mais que vencedores. Mas por que tem a luta ainda? Imagina um exército que foi vencido. Uma batalha que foi ganha. A batalha, quando é ganha, não é ganha a guerra. Só a batalha. Perdeu a guerra, perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Ganhou a batalha, mas não ganhou a guerra. Quando ganha a guerra, ganha tudo. Mas tem aquelas resistências, digamos assim. Não tem isso? É o que acontece. Por isso que a nossa luta não é contra a carne, nós, entre nós, e o sangue, o homem contra o homem, mas é contra as forças ocultas das trevas. Aí o apóstolo Paulo escreve ali, ó, se potestade, principados, etc. Por quê? É uma luta no confronto, tete a tete, que eu tenho que lutar todo dia. Em oração, em busca ao Senhor, em crescimento na palavra e assim por diante. E essa batalha aqui que ele fala é a batalha pela fé. Porque o evangelho não vai perecer, a palavra não vai voltar vazia. O Senhor garante a sequência e a continuidade da verdade do evangelho, mas nós temos que batalhar por essa fé. Entrou heresia, batalha. Ou eu concordo e abraço, ou eu discordo e confronto. Alguém diz assim, olha, pregue nem que seja para a sua igreja ficar vazia. Eu estou na mentalidade seguinte, nem que ela não enche, porque aqui é um trabalho novo. Nem que a igreja não encha, mas eu não vou pregar outro evangelho, a não ser este. E se vai encher para a glória de Deus, com almas lavadas e remidas, por causa do evangelho, através da pregação, porque o Espírito Santo vai usar e vai agir, e Deus só tem compromisso com aquilo que Ele falou na sua palavra, e eu não posso levar outra mensagem, porque Deus não tem compromisso. Ok? Então, guerra, batalha e luta. Observe, verso 3. A batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Foi entregue a nós. Então temos que batalhar por ela. Aprender a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, comer a palavra, entender o que é palavra, instrução bíblica e batalhar. Você ouve uma mensagem e você está, epa, já era. Identificamos uma heresia. Hoje, agora, cada dia sai uma heresia diferente, né? Cada dia sai um trem maluco que você não... Da onde que tirou isso? Tem igreja nesse momento, que estão roda a roda que você não tem quantia. E um batucão, se você olhar, você não sabe se é candomblé, se é umbanda, você não sabe. E as pessoas falam, que nós estamos cheios da unção ali é a igreja fria. Eu nunca vi falar na palavra de uma igreja fria, onde se prega o fogo do evangelho. Você entendeu como é que é? Verso 4, observa comigo aí, Porque se introduziram furtivamente, sorrateiramente, dissimuladamente, alguns, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Já estava escrito para isso.
Aqui, não quero abrir muito leque aqui, porque dá muita discussão aqui, mas estava escrito por quê? Duas coisas. Porque estava decretado pelos decretos eternos, e, além disso, e por isso também, Cristo disse lá em Mateus 24 e outras passagens, que haveriam falsos mestres, falsos profetas, e nos últimos tempos apostatariam, dando ouvido à doutrina de demônios e a espírito enganador. O espírito vai aparecer ali para falar, vai usar homens, pessoas, falsos profetas, para ensinar, para falar. Por exemplo, se você observar, você vai ver muitas heresias. Uma delas, liberalismo. O liberalismo já vem há alguns anos, algum tempo já, um bom tempo, sendo ensinado. E esse liberalismo, ele abre um leque, ele abre a porta para várias coisas. Abre a porta para o pragmatismo, abre a porta para o sincretismo. O que é o sincretismo? É o que eu falei agora. Você olha lá, parece candomblé, parece está igualzinho lá. Não está igualzinho a palavra, está igualzinho que estava lá fora. Não está assim? Um liberalismo, ele vai abrindo assim, olha, Deus é bom, aí começa a abrir para tantas coisas, tipo, por exemplo, Deus é bom, mas não é tão bom, o diabo é mal, mas não é tão mal assim. Aí já abre para, por exemplo, coisas assim, que vão tira o foco da verdade. As pessoas já não conseguem acreditar que a Bíblia é infalível e soberana a palavra de Deus. Sincretismo. Já entra por essas linhas assim. Tem uma outra palavra que me fugiu agora aqui, que eu estou querendo lembrar, não estou conseguindo. Então, observe. Lá em Cantares 2,15, diz assim, apanha-me, ou então apanhai-me as raposas e as rapozinhas, porque elas fazem mal as vinhas, e as nossas vinhas estão em flor. Eu gosto muito dessa expressão. Apanha-me as raposas e as rapozinhas, porque elas fazem mal a vinha, e as nossas vinhas estão em flor. Você consegue enxergar a raposa grande, a pequenininha você não acha, às vezes. A raposa grande você vai lá e consegue apanhar, mas a pequenininha, então pega a grande porque ela faz o estrago. Mas não esqueça a pequenininha também, porque ela vai entrando. Quando você vê, além dela entrar várias, elas crescem, e quando vai ver, o estrago vai ser grande. Algumas vezes eu sou questionado e sou taxado até de um pouco radical, e se ser temente a Deus, piedoso e voltado para a palavra é ser radical, então isso eu sou. Porque você não abre para isso, porque você não abre para aquilo, porque se você abrir um pouquinho, acabou. Ah, pastor, mas não é ser duro, é ser firme, é diferente. Não é ser rígido a ponto de você não amar, não é nada disso. Isso é outra história, isso aí é até uma ignorância. É ser firme com a verdade do Evangelho. Se você observar, na própria epístola que nós estamos lendo, você vai ver falar sobre desobediência, rebelião, imoralidade, tantas coisas que foi entrando, e entrou como? Ímpios entraram e vocês não viram. O apóstolo está dizendo aqui, a Júlia está dizendo, olha bem, se introduziram furtivamente e converteram em dissolução a graça de Deus e ainda negam o nosso único Senhor Deus, Jesus Cristo, dominador Jesus Cristo. Vocês não observaram, eles entraram e vocês não deram conta. Olha só o que diz em 2 Pedro, capítulo 2 e o verso 1. 2 Pedro, capítulo 2, e o verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, olha bem, introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha bem, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo da antiguidade, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou
a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, está sendo aplicado aqui novamente, dizendo, olha, no final vai ter os falsos profetas. Eles vão introduzir heresias, eles vão transformar em dissolução, eles vão transformar em heresia, em avareza, em engano, em mentira. Tem outra versão em casa que eu tenho ela, entre elas, eu esqueci de marcar aqui, e que fala uma palavra que me fugiu agora aqui. Essa palavra ela traz assim bem explícito o que essas pessoas estão fazendo com o Evangelho. Mas a palavra nos informa, batalhem pela fé. Batalhem, tem uma agonia quando você ouvir que estão sendo proclamadas mentiras. Conheça a verdade para identificar o erro. Essa é uma máxima. Tem que conhecer a verdade, porque quando você conhece a verdade, você identifica o erro. Quando você não conhece, você é levado por qualquer vento de doutrina. Quando você conhece, a minha esposa, por exemplo, às vezes nós estamos assim, ouvindo alguma coisa, e passando alguma pregação, e ela, opa, já acende aquela luzinha, heresia detectada. Né? E quantas coisas, às vezes a pessoa come, bate palma e aplaude, sem conhecer. É uma história. Conhecendo, ou você concorda, ou você é covarde. Em Judas 17, e o verso 18, verso 17 e verso 18, olha só. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, seus ímpios desejos ímpios, de impiedade, sem temor a Deus. E que fazendo isso, seguem um caminho de destruição. Agora observe comigo o versículo 5, de Judas, verso 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Na Nova Almeida Atualizada fala assim, havendo o Senhor Jesus salvo um povo, aqui fala só o Senhor, né? Salvou um povo, porque Deus é Deus, sempre foi Deus, Jesus é Deus. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um é o Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito, e eles é um Deus, subsistem em três pessoas. É um Deus que subsiste em três pessoas. Então, salvou um povo e destruiu, veja bem, os que não creram, os que não obedecem. Aqui está uma grande verdade, meu querido irmão. Batalhar pela fé é proclamar toda a verdade, porque nós vamos dar conta a Deus daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que pensamos e daquilo que não fazemos, sabendo o que tem que ser feito. Você entendeu isso? Você sabe fazer o certo e não faz, vai ser cobrado. Você sabe que tem que se proclamar a verdade e não proclama quando a mentira está sendo pregada. Eu me recordo, certa ocasião, quando eu estudava, o professor de filosofia citou alguma coisa e tinha uma jovem, uma irmãzinha, uma mocinha, e ela combateu com o professor. Eles começaram a debater e combater ali, e ela batia, não, é assim que diz a palavra. Eu achei aquilo muito interessante, que ela não se envergonhou. Né? Depois eu entrei lá na história, mas primeiro deixei ela. Foi muito interessante aquilo. Né? Não era confrontar, é confrontar assim, uma ideia abstrata, é como estava sendo tocado no Evangelho. Hoje, por exemplo, nos dias de hoje mesmo, as pessoas aí estão fazendo aí aquela imundície daquele Porta dos Fundos, que eu nunca assisti, mas já vi várias vezes eles fazendo um deboche, nem só um deboche, uma afronta, mais do que uma afronta, uma blasfêmia contra a fé, contra nosso Deus. Se eles não se arrependerem, eles vão se ver com Deus no dia do juízo. Que eles se arrependam, que eles tenham tempo para arrepender-se e que Deus tenha misericórdia deles, porque senão eles vão arder nos infernos, eternamente. E se nós sabemos e não confrontamos, nós somos pior ainda. Olha bem, Deus salvou um povo,
e destruiu os que não creram. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e verso 16. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e o verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, Paulo falando. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, tem aqueles que vão crer para a vida eterna. Tem aqueles que vão ouvir, como Paulo ouviu, para ser salvo, os eleitos de Deus. E esses, a quem foi escrita aqueles que a quem foi escrito o texto de Judas, que diz: a fé que uma vez nos foi dada. Esses têm o privilégio de ser salvos, de ser alcançados graciosamente, de ser eleitos em Cristo, vão se calar diante da heresia. Batalhe pela fé. Se você vê alguém falando contra a palavra, contra o evangelho, conheça a verdade, para identificar o erro. Identificou o erro, com sabedoria que Deus há de dar, confronte o erro. Batalhe pela fé, anuncie o evangelho, pregue mesmo para o testemunho de Jeová, pregue para o budista, pregue para o espírita, pregue para o pecador lá fora que não conhece nada, que não tem nada, ou que pensa que conhece. Embora nós também sejamos pecadores, mas alcançados pela graça, pecadores salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Para nós concluirmos, eu falei de víboras, eu falei de raça eleita. Muitos fazem parte da linhagem da víbora. E muitos fazem parte da linhagem da raça eleita. Sacerdócio real, nação santa. É esses aqui, ó. Que devem batalhar pela fé que foi entregue aos santos, separados. E por falar em separados, será separado também naquele grande dia os bodes e as ovelhas. Outra figura de linguagem. À esquerda os bodes e à direita as ovelhas. E as ovelhas, eternidade com Cristo, e os bodes, inferno. Veja bem, em Mateus 16, Jesus diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós podemos pregar, proclamar o evangelho, falar da fé e anunciar com poder. Observe, para nós encerrarmos, 2 Timóteo, capítulo 2. Agora há pouco nós vemos a primeira, agora é a segunda. 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Quando forem pregar, conheça o evangelho. Vai anunciar, não fale só de amor. Olha, amor, amor, não. Tem amor, e tem justiça, e tem vida eterna, e tem morte eterna. Não tem medo de falar isso, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E Deus tem compromisso com isso, com a verdade. Vai pregar o evangelho, Jesus te ama. Vem para Jesus, fica rico. Vem para o evangelho e acabou seus problemas. Não acabou não, porque você está no evangelho, tem muito problema, meu irmão. Não tem, irmã Andréia? A Andréia, conheci ela cuidando do nenenzinho e está ali, fica doentinho, vai para o hospital, vem para o hospital, e ela está aqui adorando a Deus. Eu estou aqui hoje, pela misericórdia e graça do Senhor, de pé, mas essa semana que passou mesmo, cheguei a quase travar, com lombalgia, coluna. Quase travei. Injeção e medicação, e orando, etc. Não tem luta? Tem luta. Esse evangelho que uma prega, acabou o problema. Não acabou não, gente. Vai acabar quando o Cristo voltar, ressuscitar os mortos, transformar os corpos, os vivos em salvos, e aí sim, aí acabou. Aí acabou. Olha bem, 2 Timóteo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena. Alguma versão fala como câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Olha bem, deixa eu parar só um pouquinho aqui. Eu não falei agora há pouco que ele salvou um povo e aquele que não obedeceu, ele destruiu?
Não lembra lá em Judas? Não lemos agora há pouco que uns que não querem saber de nada vai passar pelo juízo? Mas peraí, desviou, perdeu a fé? Não. Observe o versículo 9. Todavia, alguns desviaram, como Himeneu e Fileto. Alguns deixaram, alguns não quiseram saber, mas todavia o fundamento, a base, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Olha isso. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. E a sequência aqui, você vai até o versículo 26, você vai observar sobre vaso de honra, vaso de ira, etc. Vou parar só nesse versículo 9. Deus conhece os seus. E os seus devem conhecer o seu Deus. E aqueles que conhecem o seu Deus, que conhecem a Bíblia de Deus e o Deus da Bíblia, devem fazer isto: batalhar pela fé que uma vez nos foi dada.